Existem imagens que nunca saem da nossa memória. Não importa quantos anos passem, não importa quantas coisas boas aconteçam depois, algumas imagens permanecem vivas. Eu não lembro exatamente a data, mas eu lembro dos olhos do meu filho. Naquela época, o meu casamento já estava muito machucado e eu vivi um relacionamento cheio de incertezas, cheio de medo e cheio de silêncio. Muitas vezes, o pai do Victor simplesmente não aparecia e eu saía para procurá-lo. Teve uma noite que eu nunca mais esqueci. Nós estávamos na fazenda e o Victor tinha aproximadamente 1 ano de idade e eu estava completamente sozinha. Não tinha carro aquele dia lá, só tinha um caminhão e eu nunca tinha dirigido aquele caminhão. Mas dentro de mim algo falava, eu precisava ir caçar, procurar onde aquele homem estava. Mas naquele momento eu sentia que precisava encontrar respostas. Coloquei o Victor sentado ao meu lado, liguei aquele caminhão e comecei a dirigir. Enquanto o caminhão seguia pela autoestrada, eu chorava. Chorava porque não sabia o que fazer. Algo dizia que eu estava fazendo algo errado. Chorava porque eu sentia medo. Chorava porque eu me sentia perdida. De vez em quando eu olhava para o lado. E lá estava ele, um bebê, com aqueles olhos enormes, sem entender absolutamente nada. Ele só me olhava. Hoje eu penso que às vezes as crianças não entendem a história, mas elas entendem o coração da mãe. Anos depois, aquela cena voltaria a acontecer, só que de uma outra forma. O Victor já estava perto de 5 anos. Naquele dia, o pai dele chegou completamente descontrolado, agressivo. Naquele instante eu entendi que alguma coisa precisava mudar. Não peguei quase nada. Peguei minha bolsa, a chave do carro e o meu filho. Coloquei no banco de trás, entrei no carro e fui embora. Enquanto eu dirigia, eu olhei pelo retrovisor e encontrei aqueles mesmos olhos. Só que agora eles já demonstravam medo. Eu nunca vou esquecer o que eu falei para ele. Filho, confia na mamãe, isso vai passar. Naquele momento eu não fazia ideia de como seria o dia seguinte, como seria o minuto seguinte. Eu não tinha um plano, eu não sabia como reconstruiria a minha vida, eu não sabia como criaria aquele menino, eu não sabia como eu me viraria. Não sabia de nada. E eu não sabia quem permaneceria do nosso lado. Eu só sabia de uma coisa. Eu não queria que o meu filho crescesse acreditando que o amor combina com medo. Então eu fui. É preciso coragem para contar isso. Hoje, olhando para trás, eu percebo que aquele carro não carregava apenas 2 pessoas. Ali também estavam todas as minhas dúvidas. E muita culpa, e todo o medo, e toda a insegurança. Mas havia uma coisa maior do que tudo isso. Havia ali também esperança. E muitas mulheres acreditam que coragem é não sentir medo. E eu aprendi exatamente o contrário. Coragem é dirigir mesmo tremendo. É tomar decisões sem enxergar a estrada inteira. É continuar quando ninguém consegue garantir que vai dar certo. Durante muito tempo eu pensei que naquele dia eu estava salvando meu filho. Hoje eu vejo diferente. Na verdade, nós salvamos um ao outro. Eu me lembrava diariamente por quem valia a pena continuar. Ele era ele. E eu queria mostrar a ele que uma vida diferente era possível. Os anos passaram. Vieram dificuldades financeiras e muitos julgamentos. Vieram noites sem dormir, vieram pessoas dizendo que eu não conseguiria. Que eu não conseguiria criar aquele menino, que eu não chegaria a lugar nenhum. E durante algum tempo, essas palavras doeram e pesaram, mas elas nunca decidiram a minha vida. Quem decidiu foram as pequenas escolhas feitas todos os dias. Continuar estudando, continuar trabalhando, continuar falando a verdade, continuar ensinando o Victor a respeitar as pessoas. Continuar acreditando em Deus, mesmo quando eu não entendi o que estava acontecendo. Hoje, quando eu vejo meu filho construindo a própria história, eu lembro daquele retrovisor, lembro daqueles olhinhos e penso em quantas vezes Deus também olhou para mim e disse em silêncio: minha filha, confie em mim, isso também vai passar. Talvez você esteja assistindo este vídeo pensando que essa é a noite mais difícil da sua vida. Talvez você também esteja olhando para um filho
enquanto tenta esconder as próprias lágrimas. Talvez você esteja achando que não vai conseguir. Se esse é o seu momento, eu quero deixar uma certeza no seu coração. Você não precisa conhecer todo o caminho para dar o primeiro passo. Às vezes, Deus não revela o destino. Ele apenas ilumina o suficiente para que a gente continue caminhando. E foi exatamente assim que a minha nova história começou. Com um passo, e depois outro, e depois outro. E sem que eu percebesse, os sonhos nunca pararam. Eles apenas atravessaram a tempestade. Agora eu quero deixar uma pergunta para você. Existe alguma decisão que você já sabe que precisa tomar, mas continua adiando por medo do que pode acontecer depois?